Manifestações contra o governo repercutem no Senado. Votações do plenário podem ser prejudicadas por obstrução dos oposicionistas. E você vai descobrir como sugerir projetos de lei para serem analisados pelos senadores. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta segunda-feira. As manifestações de domingo e a convenção do PMDB, que sinalizou um possível afastamento do governo, foram o principal tema dos discursos do plenário no Senado nesta segunda-feira. O PMDB não deu um sinal vermelho para a presidente Dilma. Tampouco deu o sinal verde. Fez acender o sinal amarelo. O PMDB é o centro de gravidade da política do Brasil. Essa aqui é a realidade dos fatos, agora e há muito tempo. E continuará sendo, se conduzir com a sabedoria, o equilíbrio que a sua tradição lhe confere. Eu penso, meu caro senador Jucá, que não há mais condições, e nenhum de nós acredita em algo diferente, da presidente Dilma governar o nosso país até o final do seu mandato. Eu vejo crescer aqui no parlamento esse movimento pelo impeachment, mas vejo por muita gente que quer justamente abafar as investigações, que querem parar a Lava Jato. A gente sabe da relação de proximidade, sim, do vice-presidente Michel Temer com o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. Temer assumir a presidência, é esse grupo assumir a presidência da República. As afirmações de que o Michel e o PMDB é golpista, que quer tirar, que é a mesma coisa do que está acontecendo aí, que tem ligações com A ou com B do PMDB da Câmara, eu acredito isso de certa forma, um pouco de atordoamento dos membros do governo e do próprio PT, pelo resultado das manifestações que foram acachapantes. Assaltaram, sim, o Brasil. Aqueles que nos desgovernaram nos últimos anos julgaram-se proprietários desta nação e a assaltaram criminosamente. E o povo que foi para as ruas, para as praças e para as avenidas desse país no dia de ontem, foi com o desejo de arrancar o Brasil das mãos daqueles que o assaltaram nos últimos anos. A impressão que passa é que o Brasil não precisa de política, de políticos, de partidos. A imprensa e o judiciário, aliás, um juiz, darão conta dos problemas que acometem nosso país. Do enfrentamento à corrupção ao resgate da ordem. Tudo com muita indignação. Ruas cheias de verde e amarelo, povo branco, bem tratado, com inimigo definido. As contas públicas são objeto de 3 propostas de lei que estão na pauta do plenário. Mas a votação das matérias depende de a oposição suspender a obstrução anunciada na semana passada. No ano 2000, o então presidente Fernando Henrique encaminhou ao Senado 2 propostas que fixavam limites para a dívida pública. Uma para estados e municípios, outra para a União. Somente a primeira foi votada. No ano passado, o senador José Serra tirou do arquivo o texto que trata da dívida da União. A proposta está na ordem do dia do plenário. A definição de um limite para a dívida pública está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Outro projeto em pauta também tem o objetivo de auxiliar no controle das contas públicas. A proposta cria a Instituição Fiscal Independente. Vinculado ao Senado, o órgão vai acompanhar a política econômica, inclusive os impactos sociais. Também está na pauta a proposta de emenda à Constituição, de autoria do senador Aécio Neves, que limita o número de cargos em comissão na administração pública. De acordo com a proposta, na União e nos estados, o limite é de 10% dos cargos efetivos. Nos municípios, sobe para 15%. Em ambos os casos, 50% desses cargos devem ser ocupados por servidores concursados. O Senado limpou a pauta de medidas provisórias que estavam trancando, então há uma janela hoje para votação dessas matérias. Então, nessa perspectiva, elas poderiam ser votadas. Fica uma questão de se a oposição vai manter a obstrução
que decretou, né, na semana passada, aguardando a decisão do Supremo sobre o rito do impeachment. Todos eles são projetos de interesse da oposição, né, ou de autoria de senadores da oposição, ou relatados, ou as duas coisas, por senadores da oposição. Então, há uma possibilidade de que essas matérias avancem com a oposição, talvez recuando, pelo menos nesse momento da sua obstrução. Você sabia que qualquer cidadão pode apresentar sugestões de projetos de lei? E a internet facilitou muito isso. No portal do Senado é possível sugerir ou apoiar propostas de iniciativa popular. Se eu fosse senadora, eu aumentaria as vagas escolares nas escolas. Isso, nas escolas públicas. Se eu fosse senador, eu mudaria essas normas dessa legislação para que não houvesse tanta corrupção, que sobrasse dinheiro para educação, segurança e saneamento básico. Nem todos podem ser senadores, mas qualquer cidadão pode sugerir novas leis por meio do programa E-Cidadania. Funciona assim: você entra no portal e oferece a sua ideia legislativa. Essa ideia fica 4 meses disponível no site do Senado. E se nesse período ela receber 20 mil apoios, pode um dia virar lei. Fazendo o cadastro no nosso site, que é um cadastro muito simples, que pode ser feito inclusive por meio da conta no Google ou Facebook, ele preenche ali um formulário com a ideia dele, falando qual é o problema, qual a solução que ele tem para esse problema, que pode virar lei, ou pode virar um projeto de resolução, ou também pode virar uma proposta de emenda à Constituição. Tudo depende do que os senadores vão decidir nos debates na CDH. Na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, um relator é designado para analisar a sugestão. Se os membros acatam o relatório favorável à sugestão, a ideia é transformada em uma proposta de autoria da comissão. Vai haver o despacho da mesa dizendo em que comissões que aquele projeto vai tramitar. E essas comissões são as comissões temáticas, né? Se for vinculada à educação, por exemplo, a comissão de educação, então vai passar a tramitar como qualquer outro projeto de lei, de iniciativa de um senador ou de uma comissão. No momento, a comissão analisa 6 sugestões populares que chegaram pelo E-Cidadania. Entre elas, a que propõe a regulamentação do uso recreativo, medicinal e industrial da maconha. A que regulamenta o aborto até as 12 primeiras semanas de gravidez. E a que acaba com a imunidade tributária para as entidades religiosas. A ideia sugerida não precisa estar no formato de projeto de lei. A comissão faz isso por você. Anote o endereço do portal senado.leg.br/ecidadania. Participe! Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também pela internet, na página da TV Senado e em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.